Olá, bem-vindos ao estúdio Xavier Titelman. Hoje falaremos sobre o futuro do carro de combate e o programa MGCS com a presença de duas personalidades. Patrick Ancel, professor pesquisador na Escola de Guerra Econômica, onde também lecionei, atualmente dirige o escritório Artem. E Thomas Senhon, ex-oficial de cavalaria, ex-conselheiro do Exército na DGA, também atuou na STAT, Seção Técnica do Exército, e na Escola de Formação. O que estou dizendo sobre a cavalaria? Escola de Cavalaria entende de blindados, basicamente é isso. A gente pode dizer assim: Vamos dizer assim. Minha primeira pergunta, quando a gente vê a Ucrânia, o blindado está ultrapassado, não serve mais para nada, eu só observo que hoje em dia há blindados em todos os teatros de operações. Claro, mostraram pra gente as imagens, em 2022, da chegada dos soviéticos, quer dizer, dos russos, desculpe, na Ucrânia. Com tudo que a gente viu, aquelas imagens de blindados destruídos em Brovary, tem imagens muito conhecidas. todo mundo sabe, não foram só tanques destruídos, muitos veículos de transporte e blindados sobre lagartas também foram. Chamamos de tanques, mas nem sempre são. Segundo, não é porque um equipamento é mal utilizado que ele deixa de ser operacional. Além disso, seguindo essa abordagem um tanto midiática e generalista. 2 anos depois, nos anunciam que a chegada aos ucranianos de tanques de origem europeia, como os Challenger 2 britânicos ou os Leopard 2 alemães, vai ser um verdadeiro divisor de águas. Para a guerra, que é o mesmo exagero, mas do outro lado, isso não faz sentido. Concluo dizendo que a morte do tanque já foi anunciada várias vezes, inclusive em 1917, nos primeiros combates em Chemin-des-Dames. Quase perdemos, com nossos 130 tanques que partiram e só metade voltou. O comando disse: será que isso é realmente eficaz? E depois, só como exemplo, em 73, os israelenses levaram uma verdadeira surra, se posso dizer assim, perdendo em um único dia para os egípcios. Com os primeiros mísseis antitanque, de 250 a 300 tanques, foram perdidos em um só dia. Então, digamos assim, a morte do tanque, bom, ok. Não é a primeira vez. Vamos tentar ir um pouco mais a fundo nesse assunto e não ficar só nessa visão que eu diria um pouco caricatural. Vamos partir do princípio de que tanques sempre serão necessários para romper e avançar. Você mencionou algo importante relacionado à doutrina e uso. Russos e ucranianos não usaram corretamente, especialmente diante dos drones. Mas como é que, se projetando para o futuro, estamos falando do MGCS, como é que hoje podemos definir uma doutrina de uso válida até 2080 para um tanque que só vai ser lançado daqui a 20 anos? Afirmam que o MGCS substituirá o Leclerc na França e o Leopard 2 na Alemanha. Com essa imagem, que eu qualificaria como ultrapassada, que é a referência a um tanque como ele é hoje, como ele foi no passado. E para muita gente, isso é uma referência a uma espécie de dinossauro que pertenceria à Guerra Fria e que, além disso, sofreria, eu diria, o mito dos combates da Segunda Guerra Mundial. Não estamos mais nessa época. Então, MGCS, Sistema Principal de Combate Terrestre. A primeira palavra que vem é sistema, e então um sistema, como o nome indica, são vários elementos que são agregados uns aos outros. O tanque é um elemento do sistema. Podemos considerar que é um elo forte do sistema, mas é apenas um elemento do sistema. Será que queremos colocar todas as tecnologias emergentes, que ainda não dominamos, mas que projetamos, em um único chassi? Isso me parece difícil. É isso que tem sido feito até agora. A gente aumenta, coloca nesses pobres chassis, que vão pesar um peso absolutamente impossível. Hoje chegamos a pesos de 70 toneladas, 80 toneladas. Para onde vamos, então? Dá para ver que não dá, não tem como ir mais longe com isso. Então, a reflexão que está sendo feita através do MGCS me parece interessante do ponto de vista doutrinário, para dizer o que será o tanque do futuro. Mas tanque, vamos esquecer a imagem dos tanques de 1918. Não estamos mais falando do Renault FT, se você quiser. Então estamos pensando em um ecossistema e não simplesmente no tanque em si. É um pouco como falamos do SCAF na área da aviação, com o avião de sexta geração, com todo o seu ecossistema. De um lado, sensores e vetores distribuídos, do outro, o desafio de fusão de dados. No fim, o objetivo do MGCS é ser mais isso do que apenas uma plataforma específica no ecossistema. E isso significa que adicionamos sensores um pouco futuristas, imaginamos radares do futuro.
E o objetivo é fazer com que todo esse conjunto trabalhe junto. Todos esses componentes, estejam eles em tal plataforma ou até mesmo fora da plataforma, com uma mutualização de recursos. E o objetivo é permitir a fusão de todos os dados captados por essas diferentes ferramentas de inteligência, de aquisição de alvos. E então gerar efeitos que serão extremamente versáteis, ou seja, podemos, e esse é o princípio do cross-domain. Battlefield, na verdade, permitirá efeitos de efetores que ainda não existem, mas estarão disponíveis para unidades táticas e serão compartilhados. Você observa a uberização do que está sendo feito em termos de artilharia na Ucrânia? Sim. E bem, a ideia é ir nessa direção em grande escala, uma meta-uberização em benefício do combate terrestre. Isso mostra que retornamos ao ecossistema e à questão doutrinária. Atualmente precisamos nos defender de drones e mísseis. A tendência hoje em dia, mas veja, há 10 anos eram os IEDs. Sim, ambos são necessários então. E projéteis de artilharia são muito letais em algumas plataformas, por exemplo. São muito precisos. Agora, a artilharia ganha destaque pela precisão de seus tiros. Quando eu era um jovem tenente, a artilharia servia para fazer campos de futebol. Agora, a gente atinge com precisão métrica. Estamos claramente em uma evolução, mas isso, as evoluções tecnológicas, é um dos elementos da equação, digamos, a evolução através do MGCS. Eu vejo 3 grandes atores que intervêm no que eu chamo de uma mesa de mixagem, para dar uma ideia mais ou menos clara, para que essa mesa de mixagem faça sentido. Você tem os controles deslizantes, alguns desses controles dependem dos militares, obviamente, estamos falando de material de defesa, então os militares, a doutrina e a reflexão doutrinária expressam a necessidade, identificam a ameaça e como respondê-la, sendo um domínio essencialmente militar. É um dos atores dessa mesa de mixagem que aumenta ou diminui certos controles de acordo com as necessidades e a ameaça. Você tem outro ator principal, a BID, e a base industrial tecnológica também atuará nesses controles. Domínio das tecnologias, maturidade de certas tecnologias, integração, capacidade industrial de implementá-las. Porque isso também é importante. Entre esses 2 atores, você tem um elemento-chave, que é a DGA, Direção Geral de Armamento, que faz a interface entre esses 2 atores, o que já representa bastante gente envolvida. Mas há um terceiro que chega em outro nível, eu diria em um segundo nível, mas que é muito importante, que é o mundo político-econômico. Queremos qual é a vontade de seguir nessa direção. No campo do armamento, vemos claramente hoje que essa ação político-econômica é extremamente visível. Vamos pegar um exemplo no campo dos blindados, não dos tanques, mas dos blindados mais leves. A empresa Arcus acaba de ser adquirida por uma empresa de direito belga chamada John Patrick Defense, mas na qual o Estado francês está presente, obviamente. Por quê? Para criar um conjunto coerente, a partir de uma empresa que é especializada mais em chassis, outra mais em torres, colocamos a torre no chassi, temos algo no campo da defesa europeia que faz sentido. Então vemos claramente que aqui estamos dando um passo atrás muito importante. Mas são, na mesa de mixagem que eu mencionei, são controles extremamente importantes. A única dificuldade nisso tudo, se me permite dizer, é que, ao contrário de uma mesa de mixagem e um DJ, onde ele está sozinho atrás, aqui são vários. E é preciso que os planetas se alinhem. Eles não têm os mesmos objetivos. Era isso que eu ia dizer, pois ainda há diferença entre o militar que quer se defender, atacar e proteger seus homens, e depois a questão do custo. E aí voltamos à questão da low-costização da guerra que vemos, a massa e o baixo custo. Ela é compatível com um exército de altíssima tecnologia? Ou seja, se em 35 anos tivermos 200 MGCS e do outro lado os russos tiverem 2.000 tanques, se aceitarmos a paz com uma grande perda, conseguiremos lidar com isso? Provavelmente teremos um MGCS com componentes internos, um MGCS, que é o conceito geral dessa cooperação entre sistemas. No que diz respeito à massa, é claro que não podemos responder apenas com tecnologia, se não tivermos a reserva por trás para aguentar o impacto. Agora enfrentamos adversários diferentes dos assimétricos das décadas passadas. Estamos presenciando o retorno da guerra convencional com um adversário potencial totalmente simétrico, ou até mesmo para ter uma vantagem amanhã. Em certas tecnologias, temos um desafio de massificação que não é desprezível e não podemos simplesmente esperar pelo milagre da tecnologia. Para vencer as massas de agressores que poderiam ser enviadas contra nós ou as massas de tropas que poderiam ser enviadas contra nós, temos o desafio de não acabar como os espartanos diante da massa de Atenas e seus aliados.
Isso significa que, no final das contas, ao invés de termos um tanque capaz de fazer um pouco de tudo, teríamos módulos que trabalham uns com os outros. Por exemplo, algum tipo de tanque ou blindado, ou até mesmo um drone, robô terrestre, que faria a defesa antidrone, e depois outro que seria um apoio antiaéreo, e outro que daria apoio. Voltamos à noção de sistema citada antes. Será que será assim? De todo modo, no fim, sempre será uma solução de compromisso. Volto à imagem da mesa de mixagem. Como há vários atores, será preciso alinhar os planetas, e será inevitavelmente uma solução de compromisso. O militar, como você disse, ele sempre quer que o veículo faça cada vez mais e que faça tudo, etc. O industrial, ele quer dizer, você é gentil, mas isso não é possível, porque se você quer que ele faça tudo, isso vai te custar um preço. Absolutamente impossível. Então, de qualquer forma, será uma solução de compromisso que vai se apoiar em uma verdadeira vontade política e econômica, porque isso é importante, senão não vai dar em nada. Por exemplo, no início dos anos 2000, os americanos criaram o programa FCS, Sistema de Combate do Futuro. Era um sistema de sistemas? É um sistema de sistemas que custou bilhões e que eles, de um dia para o outro, abandonaram de repente. Porque a política disse, chega, vamos parar então, se vocês quiserem. Há realmente a coordenação desses diferentes atores que torna a coisa complexa, mas que é a única maneira de chegar a um sistema que responda da melhor forma possível através de um compromisso às diversas ameaças como as que temos? Mas será que não estamos mirando alto demais ao tentar criar um conjunto que faça muitas coisas ao mesmo tempo? Para ser uma revolução, não seria melhor agir de forma incremental, adicionando sensores? Isso aumenta o peso do veículo. Mas não seria interessante termos etapas intermediárias, como fazem os alemães com o Leopard, que fornecem para muitos países, antes de chegarmos a 2045 e nada entre um Super Leclerc e o MGCS? Acho que o MGCS é contraditório. Há um desafio central de cooperação entre sistemas, subsistemas, sensores e efetores. As tecnologias e desafios operacionais nos levam a isso. Enxames de drones apresentam o desafio do combate distribuído, e a França é pioneira nisso. A BOA existe há mais de 30 anos, desde os anos 90. A bolha operacional aeroterrestre Scorpion é um programa que está extremamente à frente em relação à maioria das potências que temos. Devemos seguir nesse caminho e aproveitar para renovar os equipamentos, principalmente os carros de combate. Na minha opinião, não é o mesmo assunto, mas colocamos ambos no mesmo bloco, talvez para justificar não investirmos dinheiro. Investimos um pouco no Leclerc, mas não sobre sua renovação imediata. Isso acaba nos empurrando para horizontes que são distantes. Estamos falando de 2035, de 2040. São dois assuntos distintos. Se tirar o tanque do tema de renovação, fica difícil justificar os orçamentos. Sobretudo politicamente, trata-se de tecnologia de digitalização e cooperação entre sensores e atuadores. O essencial é a fusão de dados e a IA. Tente mostrar isso de forma clara a um político, a um deputado que vota orçamentos. É delicado e difícil. Quantas divisões tenho com isso? Nenhuma. Estamos falando de qual orçamento? Neste estágio, ainda não temos elementos, apenas sabemos o que começamos a discutir. Não temos um orçamento global? Talvez o bilhão? Os orçamentos, eles estouram de qualquer maneira. E o Exército entendeu justamente com a BOA, no início dos anos 2000, final dos anos 90, que era preciso desenvolver programas com uma coerência geral. Porque diante da Marinha, por exemplo, que propõe um novo porta-aviões, quando a Marinha fala em um novo porta-aviões, ela não está falando apenas de um novo navio, ela está falando de um novo navio, mais os aviões que vão em cima, mais o submarino que fica ao redor. Então, existe uma coerência geral. E os marinheiros tinham razão ao dizer, ah, pois é, mas se você tira a fragata, o negócio não se sustenta. Com o Scorpion, foi isso que fizemos. Ou seja, ao mesmo tempo, há uma dupla abordagem. Existe uma abordagem de reflexão doutrinária, que é necessária, e que as Forças Armadas realizam em intervalos regulares. Mas também é importante se prevenir contra o risco de cortes. Antes, mostrávamos tudo em partes, agora dizemos ter um programa completo. Se um elo da corrente é removido, tudo desmorona. Por isso, é importante que o Exército avance nessa área. Para preservar, vamos chamar as coisas pelo nome, preservar os financiamentos. Não se trata necessariamente de buscar coisas muito complicadas ou tecnologias super complexas. Quando Leclerc chegou, tivemos certa dificuldade na arma blindada, ou seja, estávamos passando de um veículo chamado AMX-30, cujo desenvolvimento inicial, aliás, tinha sido pensado em parceria franco-alemã. Fecho parênteses porque isso foi um fracasso.
E então, chegamos a uma máquina em que a primeira coisa que você precisa fazer ao entrar é inicializar o sistema digitando em um teclado. Posso afirmar que há pessoas na arma blindada que não passaram por essa etapa e eram totalmente competentes. Em um AMX30 que diziam motor ligado para frente e atrás de mim, ali já não era mais motor ligado para frente e atrás de mim. Agora é. Eu inicializo meu tanque e dialogo com uma voz artificial que sai do fundo do botão. Quanto tempo levou entre a entrega e a admissão do Leclerc nos serviços ativos? MSO 9 anos. 9 anos, 9 anos. Mas em serviço operacional MSO? Em serviço operacional, 9 anos foi declarado, se não me engano, em 1999, durante o desdobramento no Kosovo. Sabendo que os primeiros veículos chegaram em 1990 a 1991 em Murmelon, no 51º Regimento de Carros de Combate. E foi difícil, por várias razões. Mas veja, tem um problema, é que quando Stephanie Meyer, o CEO da Nexter, apresenta o MGCS diante da Comissão de Defesa, em maio de 2019, ele diz MGCS é a renovação de 8.000 tanques na Europa. Ele não menciona sistema de sistemas nem temas incompreensíveis do mundo político, que não é necessariamente um culto heróico. Quando se fala de defesa, fala-se de renovação de tanques de combate. E de certa forma isso talvez não seja o começo, mas de qualquer maneira vem reforçar esse tipo de paradoxo. MGCS, então, é um tanque? Não, não é. Eu volto à doutrina, aos usos, às perspectivas. A gente vê mais ou menos que isso é vago. Está se formando um ecossistema de blindados que atuam juntos, assim como nossos competidores estratégicos. Ao fazermos um balanço do que temos e nos compararmos, vemos, por exemplo, na Ucrânia, mesmo não sendo fator decisivo, pois fornecemos apenas 30 tanques, o impacto foi pequeno. Podemos nos satisfazer com o nível dos nossos tanques? Se compararmos, por exemplo, com o T-90 onde? Já? Hoje, a gente se pergunta se errou no que fez até agora? Então, a gente errou no que fez até agora. Não dá para dizer isso nesse sentido. Um veículo como o Leclerc, digamos, ainda hoje, é um veículo que agora é bem dominado pelas tripulações. Porque foi preciso tempo, como eu disse, é um veículo que ainda garante capacidades que até mesmo tanques mais recentes ainda não têm. Se me permitem, a ambição dos coreanos com o K2 é alcançar o nível do Leclerc de 30 anos atrás. Sim. Não. Sim. Com 3 pessoas a bordo, é isso. Eles buscam capacidades operacionais que temos há 20 anos com o K2. Em movimento, etc. Isso é o que eles... A mesma precisão e eficácia que nós temos há 20 anos. Um percurso de tiro, Leclerc, eu já fiz e já fiz antes. Com o AMX-30, digamos. Um percurso de tiro não acontece da mesma forma em um AMX-30. Então você tinha um canhão de 105, uma arma coaxial de 20 mm e uma metralhadora 7,62 para o comandante do carro. E então, uma guarnição de 4 pessoas, o motorista embaixo e 3 pessoas que ficavam no espaço da torre. E que, então, concretamente posso te dizer, a gente tirava o rádio e conversava gritando. Tudo isso com a fumaça do canhão de 20, que é muito nociva, aliás. Enfim, depois de 30 minutos, você chegava ao final do percurso com as diferentes etapas. Você havia disparado cerca de 10 tiros de 105,50, de 20 a 100 rajadas de metralhadora, entre outros. Você estava cansado, mas quando eu digo cansado, é cansado fisicamente. E, no entanto, o inimigo à sua frente eram alvos de papelão. Então, eu imagino a situação com um cara que responde. Porque, além disso, ele ainda tinha o bom gosto de falar, os alvos, o que é bem legal. Então, se quiserem, a gente se via com o Leclerc, com uma máquina que garante carregamento automático, capacidade de detecção e tiro estabilizado em movimento, tanto de dia quanto de noite. É simplesmente incomparável com o anterior. E você está sozinho, não vê as pessoas ao lado, não bate na cabeça delas. Se o carregador do AMX-30 não colocar o projétil de 105 nem acionar o dispositivo, dou um tapa na cabeça dele para fazer o trabalho. Aqui é a máquina que faz o trabalho e tudo acontece de forma muito suave, já que o rádio é acionado na altura do pescoço e da orelha. Não tem botão para apertar, basta falar e a mensagem é transmitida. Estamos chegando ao fim do percurso e atingimos quase tudo, graças à eficiência da máquina. Quando tudo funciona bem e a gente chega, estamos muito mais relaxados do que se tivéssemos feito com um AMX-30. Vamos ser claros, tudo isso que você está descrevendo, o T-90M não é capaz de fazer? Então,
Do ponto de vista ergonômico, eu não entrei no T90, mas não estou dizendo que ele é pior. Essa não é a questão. O principal valor de um tanque são as pessoas dentro dele. Hoje continua assim, tudo começa por aí. Além disso, é muito provável que ele seja capaz de um monte de coisas. Mas eu diria que ele foi projetado como uma melhoria sucessiva de um veículo já existente. Na verdade, era o T-72. O Leclerc nós decidimos Começar do zero? folha em branco, com tecnologias inicialmente imaturas que fomos desenvolvendo aos poucos. O Leclerc é movido por um motor que nada mais é do que um V8, enquanto veículos como o Leopard 2 usam um V12 turboalimentado. O que isso significa? Isso torna o veículo mais longo, devido a uma roda de rodagem extra. O Leopard tem 7, enquanto o Leclerc possui 6. Como o motor é mais compacto, o veículo também é, permitindo mais blindagem sem aumentar o peso. Enfim, há uma série de coisas que precisam ser pensadas com tudo isso, então é um veículo extremamente eficiente. Mas é mais complicado do que parece. Sim, claro, mas foi preciso dominá-lo. E nunca se deve esquecer que, quando um equipamento entra em serviço, depois de um certo tempo de experimentação, é preciso que as tripulações o dominem. E isso leva tempo. O fato de o T-14 não estar sendo empregado tem dois motivos. Um motivo político. Se você tem T-14 destruídos, vamos lembrar que o T-14 é o Armata, o novo tanque russo. Além disso, sua capacidade operacional ainda não foi atingida, é o primeiro tanque novo começando do zero. Até onde sei, chegou a ser cancelado o programa. O T-14, isso é típico dos russos, eu diria, é até histórico. O T-14 me faz lembrar do desfile na Praça Vermelha nos anos 30, com os veículos que se chamavam T-28 e T-35 na época, que eram tanques multitorre. Isso era muito popular naquela época. Há uma torre central, várias torres pequenas ao redor e veículos monstruosos, que precisavam ser enormes com motores subdimensionados pela falta de potência na época. E, portanto, muito frágeis, e que só serviam mesmo para desfilar na Praça Vermelha, porque em 1941, quando foram colocados em operação, quebraram antes mesmo de chegar ao contato. Então, o T-14 é típico dessa abordagem de demonstração político-diplomática. Na verdade, Ele não precisou nem chegar à linha de frente para quebrar, já que quebrou na própria Praça Vermelha. e essa ideia, podemos discutir várias coisas. A ideia da tripulação trancada no casco com uma torre não tripulada. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque no Jaguar, que acabou de entrar em serviço, temos episcópios de 360 graus no nível do comandante do carro. Existe uma razão bastante simples. A guerra não se faz atrás de telas. A guerra não é um jogo eletrônico com o qual se brinca. A guerra é feita com pessoas de verdade. E na França, pelo menos, nós temos essa cultura, eu vi isso várias vezes em operação. Quando chegamos a uma aldeia na África, descemos e vamos ver o chefe da aldeia. A gente não atravessa acelerando e buzinando. Eu disse isso, Eles são conhecidos por isso, é. Então, a gente observa o que está acontecendo ao redor, a gente dialoga. E esse diálogo não é feito através de telas, porque a tela cria um distanciamento, inevitavelmente. então. No entanto, será que o MGCS, a gente imagina ter esse distanciamento? E será? Nossos homólogos, nossos concorrentes pensam a mesma coisa? Não sei o que nossos concorrentes pensam, mas que estejam refletindo sobre isso. Acho isso evidente. Um país como a China, que está se desenvolvendo do ponto de vista militar, deve ter uma reflexão, na minha opinião, muito detalhada sobre o futuro de um engajamento terrestre. Os americanos também devem estar refletindo sobre isso. Eu acho que nós, europeus, e esse é um pouco o sentido do MGCS, estamos fazendo essa reflexão em nível europeu. Do ponto de vista doutrinário, ainda há trabalho, pois os exércitos alemão e francês têm culturas bem diferentes. No entanto, ainda são europeus? E, no entanto, ainda são europeus. Mas acho que, nesse caso também, não devemos chorar antes de sentir dor. Podemos ter o direito de esperar que consigamos chegar a algum resultado. Nosso desafio específico é a demografia. Somos países envelhecidos e temos a ilusão de substituir a massa pela tecnologia. Foi o que dissemos, mas aqui nos referimos à massa humana. Então, ao pensar que vamos digitalizar tudo, ter efetores, ter robótica, no final das contas estamos substituindo botas por tecnologia. Mas você destacou os limites diante de um ataque em massa. Rapidamente, não teremos a reserva. Mas será que a quantidade de eventuais drones, a dronização, etc., permite compensar? A Ucrânia já produz cerca de 5 a 6 milhões de drones por ano. Agora 10 mil por dia? Isso é monstruoso, não é? Mesmo assim, os russos recuam. Não, mas talvez eles estejam avançando menos? Eles avançam rápido, então você atinge limites. Quero retomar o ponto que você mencionou sobre cooperação, um projeto europeu.
Por que precisamos dos alemães e eles de nós? Como Thomas mencionou, com o exército, a BID e o mundo político, politicamente é muito bom ter um programa de cooperação. Isso fortalece a cooperação europeia em um tema extremamente sensível, a defesa. Há esse aspecto em que temos um assunto. O problema é que novamente há desequilíbrio. Voltarei à apresentação do diretor da Nexter em 2019 perante a Comissão de Defesa. Ele diz aos parlamentares: o mercado europeu de tanques é de 8 mil tanques. A participação franco-alemã nesse mercado é de 43%. Então, o MGCS vai pegar no mínimo 43% desse mercado de 8 mil tanques. Isso dá 4 mil tanques, são 50 bilhões. O problema é que a participação franco-alemã é de 43%, a participação alemã é de 40%. Isso não é aceitável. E 3% para a França. Finalmente tivemos uma janela de oportunidade em 2012. MGCS, de onde vem isso? É um pouco como Renault-Nissan. A Nissan está em dificuldade, a Renault aproveita a tal oportunidade. Krauss-Maffei, em 2012, praticamente não exporta. Acabou de perder o contrato saudita. Não por culpa do cliente, mas porque os ecologistas recusam a exportação na Alemanha. E no final das contas, são 200 tanques na França, 200 tanques na Alemanha e poucas perspectivas de exportação. Faz sentido cooperar. Sou ingênuo e tendo a afirmar que Krauss-Maffei agiu de boa fé em 2012 e então rapidamente as exportações voltam a crescer. O Leopard é uma máquina de guerra no nível comercial. Você tem o Clube Leopard, onde a comunidade de países que possui o tanque coopera para desenvolver, compartilhar os custos de P&D e manter esse sistema de tanques funcionando. Quem ocupou o lugar do Clube Leopard no Leopard 1? Existem 2 clubes Leopard ao mesmo tempo. Por que incluir os franceses, que têm pouca relevância no mercado internacional? A França tem 400 tanques, 450 tanques no mundo, a Alemanha tem 4.500, é 10 vezes mais. Esse desequilíbrio ocorreu porque os alemães venderam seus tanques após a Guerra Fria. O tanque Leclerc está meia geração acima em termos de tecnologia, mas isso foi depois do fim da URSS. E temos uma escolha alemã que é feita, que é extremamente estratégica. É que a Guerra Fria está aí. Os pedidos do Leopard 2 não são cancelados. Eles vão construir 1.800 Leopard, 2 mesmo sem necessidade operacional desses tanques, apenas para usá-los como cavalo de Troia para exportação. Eles vão ser repassados, ou seja, cedidos, vendidos para países que têm necessidades, como material usado, material de segunda mão. Esse é o segundo ciclo de vida hoje. Não, naquela época já, isso tudo nos anos 90. Ok. E no final, você tem 2 países que compram tanque novo, são os Países Baixos e a Alemanha, e praticamente todos os outros pegam esses tanques usados, só que eles os mantêm funcionando. Eles são modernizados, vendemos munições e manutenção, mantendo as competências da indústria. Temos um parque de milhares de Leopard para trabalhar. Há uma questão de estratégia industrial entre os alemães. Era o que eu ia dizer. Tem uma frase famosa. Na indústria de defesa, alemães falam de indústria, franceses de defesa. Trocamos um pelo outro, de certa forma? Sim, mas o problema é se os alemães deixarem de precisar de nós. Quais as chances reais de levarmos esse programa até o fim hoje? Há mais coisas no MGCS além dos tanques? E, de certa forma, nos sensores, na optrônica, a França é muito boa em digitalização. Ainda temos uma certa vantagem a muitos segmentos, as munições inteligentes. Na MBDA e companhia, ainda temos algumas vantagens. E a gente pensa, o tanque Leclerc não tem uma boa imagem no mundo político-diplomático, em termos de exportação. Sempre houve certo desconforto com o Leclerc. Os primeiros protótipos foram enviados aos regimentos sem testes adequados, gerando uma aura negativa sobre o tanque Leclerc. Na exportação, sempre se duvidou da capacidade da França, como do Rafale. Até 10 anos atrás, ninguém acreditava. Agora, não conseguiríamos produzir o Leclerc para exportação e não mantemos essas tecnologias visando transformá-las em ferramenta industrial para exportar. Os alemães, o tanque Leopard 2 é um produto feito para exportação, e aí isso faz uma grande diferença de posicionamento. Então sim, os alemães se veem como industriais, comerciantes. Você tem toda a razão. Os franceses defendem a cooperação por ser politicamente correto e porque não tem massa crítica para fabricar um tanque. Nós, sozinhos, precisamos cooperar porque temos essa ambição de defesa europeia. Os rumores sobre a retomada da produção do Leclerc para a Índia ou a Romênia são apenas barulho midiático para pressionar preços dos concorrentes. Vender tecnologias é possível e temos componentes no Leclerc muito interessantes. Há vários mercados-alvo, principalmente a Índia. Temos capacidade de vender soluções tecnológicas? Porque não estão satisfeitos com o T-90, entre outros motivos. Do lado indiano... Sim, mas se quiser, com os alemães,
O problema do tipo de tanque é franco-alemão, isso infelizmente não é novidade. Eu estava falando agora há pouco sobre o AMX-30. É preciso saber que o AMX-30 nasceu de um programa chamado Europa Panzer em 1958-1959, que resultou, de um lado, no AMX-30 e do outro, no Leopard 1. No começo, havia grande vontade de que fosse o Europa Panzer. Não deu certo com o Leclerc, tentamos de novo uma segunda vez. Os alemães tinham aceitado gentilmente que chamássemos de Napoleão. Isso teria nos deixado felizes, mas, bem, também não deu em nada para nós. Acho que volto à minha mesa de mixagem e aos atores político-econômicos que estão por trás, porque na verdade é isso nesse nível, estamos no nível político-econômico. Não discutimos mais a qualidade do equipamento como veículo operacional, mas sim o peso que damos a isso em termos de vontade. Talvez seja um pouco ingênuo, mas ainda acredito na vontade política. Isso não funcionou da primeira vez no início dos anos 60, e, no entanto, nós fomos muito longe, porque fizemos testes comparativos. Na França. No campo de Mailly, isso não funcionou em 90 com o Leclerc. Por vários motivos, principalmente político-econômicos, espero que agora consigamos. Caso contrário, podemos agir como os poloneses e comprar tanques coreanos. Então você está otimista ou pessimista para 2035? O fato de misturar o tanque e o MGCS, no fim das contas, acaba confundindo um pouco o discurso. Ou a gente assume que não vai fazer um tanque franco-francês, aliás, será que ainda teremos um tanque propriamente dito? Se olharmos a divisão dos blocos tecnológicos do MGCS, os alemães ficam com o chassi e damos tempo para ver se o armamento será o 130 Rheinmetall ou o 140 Ascalon Nexter. Enfim, KNDS França, estamos nos dando tempo, mas na verdade o jogo já está decidido do lado alemão. Eles não têm nenhuma vontade de adotar o 140. Então, a porta foi aberta. Emanuel Kiva afirmou que imaginar um sistema de armas diferente não é um problema para o conceito do sistema de sistemas MGCS. Precisamos de parceiros. Se só nós tivermos o 140, que não é padrão, será muito difícil. Vamos criar tecnologia sozinhos, mesmo com a vantagem operacional do 140. Não se trata só de ter um canhão de tanque, mas de sermos polivalentes e superiores aos vizinhos. Disparamos munições inteligentes, podemos disparar cargas, podemos lançar drones, podemos disparar várias coisas com um 140. Marc Chassillon afirma ser necessário um ângulo de 30 graus na futura torre para possibilitar tiros balísticos e disparo de munições inteligentes a longas distâncias. Trata-se de algo muito versátil e mais completo que um canhão de 130 que seria como ter um de 120 mais antitanque. Estou exagerando propositalmente. E aí, temos um desafio. E nas limitações tecnológicas, o 140 precisa ser levado ao máximo. Com atores que não são alemães, que podem ser indianos, podem ser americanos, podem ser países nórdicos, podem ser outros. Espero que avancem nessas discussões para não sermos ultrapassados pelo 130. Resumindo, estaremos no MGCS, mas não necessariamente no tanque se os alemães continuarem avançando. O chassi é alemão, o que implica que, para exportação, se quiser vender um tanque francês, como uma versão do MGCS com canhão de 140, isso será relevante. Os alemães podem nos bloquear? É preciso o voto de Bundestag. Isso é animador, sabendo que também tínhamos ligado o futuro do SCAF ao MGCS e vice-versa. Então, que haja uma divisão é legítimo, mas temos tendência na França a dar garantias sem que os acordos estejam selados. E essa é um pouco a dificuldade que temos em relação à Alemanha, que em termos de potência econômica está um nível acima. E que atualmente se dá os meios industriais para nos esmagar totalmente. Sim. Então, eu só tenho uma natureza otimista. Esse é o meu lado. Eu sou o ingênuo e você o otimista? Sim, é isso. Percebo que a política alemã evolui muito na defesa. O que antes era impensável, até 2 anos atrás, está acontecendo hoje. Então, bom, não sejamos assim. Vamos tentar ver a garrafa, ou melhor, o copo meio cheio. E vamos torcer para que agora, eu não sei o que vai acontecer, em 5 anos, 10 anos, eu não sei o que vai acontecer. Não só em termos de relações político-econômicas, etc., mas não sei o que vai acontecer em 1 ano. Se em 90 tivessem me dito que 1 ano depois iríamos ao Golfo com um regimento de tanques, eu teria achado difícil de acreditar. Por quê, como, sobre o quê? Mas foi o que fizemos. Ou que em 2021 talvez enfrentaríamos a Rússia antes do fim da década? Pois é. Mas aí, o problema é que a confrontação com a Rússia, por enquanto, permanece. Eu diria, de forma teórica. Lá no Golfo, não partimos teoricamente, partimos concretamente. Bom,
Vamos tentar ser capazes de nos projetar em 2040 com certeza, mas também vamos tentar ser capazes de nos projetar em 2027. Mas você tem o discurso político alemão, tem o discurso industrial, você viu o relatório que fizemos com o Centro de Pesquisa CR 451 de L sobre a cultura alemã, a cultura industrial. Geneticamente, os alemães têm ecossistemas muito territoriais. Por que perder um parceiro alemão que há décadas é nosso fornecedor, subcontratado, cuja P&D eu financio, em favor de uma empresa francesa que me traz um mercado de 200 tanques quando o meu mercado tem menos? Estimamos que o mercado alemão de tanques seja de 2.000 unidades em 15 anos, mas não é isso que observamos. O que a França tem dificuldade em aceitar é que os alemães vão esgotar o mercado de tanques até 2040 no momento da possível entrada em serviço do MGCS e que o mercado de tanques na Europa e possivelmente parcialmente no mercado internacional será do Leopard 2AX ou do A8 já é do AX. O mercado estará seco e, portanto, não teremos perspectiva. Exportação, então, aqueles 8.000 tanques dos quais vamos pegar 43% de participação de mercado. Me desculpe, isso não existe. É complicado. Patrick, Thomas, muito obrigado. Vamos adicionar os links dos estudos realizados e seus perfis no LinkedIn. Esperando que tudo siga bem, marcamos um encontro em 2 anos. Esperamos que tenham gostado e até breve no estúdio Aeros e Cosmos.